Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Produ, o Pro de música. Olá pessoal, tudo bem? Depois de nós falarmos muito sobre o barroco, o período barroco, hoje nós começamos um assunto novo, que é o período clássico. Lembram que o barroco foi uma época de muitos contrastes na arte, muitos exageros? Nós conhecemos o Bach e a música sacra, tanto para órgão, para coro e para cravo. Depois nós conhecemos a música de Vivaldi, com todo aquele colorido e o concerto. Aí nós tivemos a ópera, com a área, o recitativo, e compreendemos o que é área e o que é recitativo. E por último, nós vimos o oratório e a cantata com Bach e Handel. E uma coisa muito importante que nós falamos foi que na época do barroco começaram a surgir as orquestras. E você se lembra o que é uma orquestra? Mas é somente agora, no período clássico, que a orquestra ela ganha forma e ela fica mais equilibrada. E por falar em equilíbrio, essa palavra é uma palavra muito importante para a gente entender o período clássico. Antes, a orquestra não tinha um número específico de instrumentos. É agora no período clássico que os compositores entram num consenso para falar quantos instrumentos e de quais tipos a orquestra deveria ter. Então, é agora nessa época que começa a haver um equilíbrio, nem de mais, nem de menos, mas na medida. Como eu já disse, esta época nova que nós estamos estudando chama-se período clássico. Mas você sabe o que quer dizer a palavra clássico? Clássico? O que isso significa? Clássico? O que isso significa? Pergunte para as pessoas da sua família o que quer dizer a palavra clássico. Tanto na música ou fora dela, só a palavra clássico. Depois você escreve para o Pro, dizendo como foi a sua investigação e o que você descobriu sobre a palavra clássico. Mas vamos voltar ao assunto dessa aula, orquestra. E para a aula de hoje, nós vamos ouvir e ver um pouquinho de cada instrumento da orquestra. Lembrando que nós tínhamos aquelas 3 divisões: os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda e os instrumentos de percussão. Só que agora, os instrumentos de sopro, eles também vão ter uma outra divisão, entre madeiras e metais. Todos os instrumentos de sopro, que o som é produzido com um bocal, são instrumentos de metais. São chamados de metais. E os instrumentos de sopro, que o som é produzido por uma paleta, são chamados de instrumentos da família das madeiras. Então, dentro dos sopros, nós temos a família dos metais e a família das madeiras. A percussão continua com os seus instrumentos de percussão. E os instrumentos de corda continuam a ser chamados de instrumentos de corda, a família das cordas. Só há mesmo alteração no nome das famílias dos sopros. Então vamos conhecer agora um pouco de cada instrumento da orquestra.
São muitos instrumentos, né, pessoal? Claro que nós não vamos decorar o nome e o som do instrumento assim de cara, precisa de um tempo. Mas o mais legal é a gente se familiarizar com estes sons, com essa sonoridade de orquestra. E a atividade dessa semana é muito legal. O Pro separou um vídeo muito legal com os instrumentos da orquestra atuando dentro de um concerto, só que em desenho animado. E após assistirem esse vídeo que está aqui embaixo, o vídeo 2, vocês têm 2 jogos muito legais. No primeiro jogo, você deve reconhecer qual instrumento está tocando a melodia principal. Então você vai ouvir vários instrumentos e vai escolher qual instrumento você acha que está tocando. É o jogo Quem Está com a Melodia. Em seguida, nós temos o segundo jogo, que é Brincando de Regente, brincando de maestro. Esse jogo é bem parecido com o anterior, só que agora você vai demonstrar os seus conhecimentos sobre os grupos e as famílias dos instrumentos, e não eles um de cada vez. Neste jogo, estará sendo executada uma música, e você tem que identificar qual grupo, qual família está tocando naquele momento. Podem ser as cordas, podem ser os sopros da família dos metais, podem ser os sopros da família das madeiras, podem ser os instrumentos de percussão, ou quando nós identificamos que todos estão tocando junto, existe uma palavra em italiano que significa todos, que significa que todos estão tocando juntos. É a palavra tutti, quer dizer todos. Então, se você identificar que neste momento toda a orquestra está tocando junto, está tocando ao mesmo tempo, você deve escolher a palavra tutti, que quer dizer todos. Existem também outros instrumentos que são às vezes convidados a fazer parte dessa orquestra, mas eles não fazem parte de nenhuma dessas famílias. Estes 2 jogos são muito legais e eu espero que vocês se divirtam muito jogando e aprendam sobre os sons e o formato físico do instrumento, aprendendo a reconhecer visualmente, isto é, olhando para o instrumento e também ouvindo o som de cada instrumento. Dessa forma, pessoal, estamos começando o período clássico com o pé direito, compreendendo como é a orquestra, quais são os instrumentos que ela possui e quais são as sonoridades, os sons que ela produz. Bons estudos, bons jogos e boa semana para vocês. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!